Oi, hoje eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o princípio, quando Deus criou todas as coisas. Eu sempre falo, eu começo a pregar falando sobre o jardim, que eu acho tão importante esse livro de Gênesis, né? Então eu quero falar Gênesis 3, verso 3. Deus formou aquele lindo jardim e pôs o homem. Só que Deus ordenou que de toda fruta o homem podia comer e viver em harmonia naquele lindo jardim. Mas a Bíblia fala também que havia a serpente, era um bicho muito bonito até. A serpente até hoje, se olhar nela, ela é perigosa, mas ela é linda. Aí, através da serpente, ela enganou a Eva para que comesse dela e ela passou para Adão. Então a Bíblia no verso 3 fala a ordenança de Deus, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerei, nem tocareis nele, para que não morra. Então a palavra de Deus fala que através dessa desobediência do homem e da mulher, veio a morte, que nem está comentando aqui em Gênesis. Você pode conferir aí na sua Bíblia, na sua casa. Então, o que nós vamos tratar hoje é sobre morte, que nem está falando aqui. Não comereis, nem tocareis, porque o dia que tocar, morrereis. Então, a palavra morrer que eu quero tratar hoje é a morte espiritual. Então, o que aconteceu? O homem pecou, veio a morte. Eu quero falar também que em Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo, através de Adão, o pecado reinou a todas as pessoas. Vamos comparar com uma dívida externa. Vamos falar do Brasil, que nós estamos no Brasil. Essa dívida externa, eu não fiz ela, você não fez ela, mas nós pagamos a consequência disso. Desde uma criança que nasce hoje, ela já nasce herdando essa dívida externa. O que eu quero falar através de Adão e Eva ter caído, o pecado reinou a todas as pessoas. O pecado veio para todas as pessoas. Então nós temos herança desse pecado, dessa queda de Adão e Eva. Mas graças a Deus, Deus pelo seu imenso amor, Ele nos enviou Jesus Cristo, que Jesus precisou passar pela morte para vencer a morte que no passado passou a todos os homens. Muitos acham uma injustiça, o pecado de um atinge toda a humanidade. Aí Deus, que Deus é justiça, aí Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer. Adão pecou, um homem. Deus enviou Jesus Cristo, homem, para que ele morresse. Através da morte de Jesus, todo pudesse ter vida, e vida em abundância. Então, a partir de Jesus morrer na cruz do Calvário, veio para nós a graça de Deus e a vida eterna. E essa morte que eu quero falar do passado é a morte espiritual. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, reclamando que está em depressão. Sim, pode ser sim, problema de saúde sim, procura um médico. Mas pode ser também a falta de Deus, porque a Bíblia fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Pode ser que você está triste por estar pecando, porque está separado de Deus, mas não se esqueça, quando Adão pecou, escondeu na mata por causa do pecado,
Deus estava perto, chamando Adão, Adão, cadê você? Hoje pode ser que você está triste, porque você não está tendo a presença de Deus no seu coração, isso causa depressão espiritual. Então aproxima de Jesus, pode ouvir que Deus está te chamando, venha, onde você está. Eu pergunto para você, onde você está? Deus está perguntando, onde você está? Basta se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e começar a seguir os passos de Jesus, que o seu espírito vai ter o alimento do céu, vai ter o alimento de Jesus. Aí já era depressão, porque Deus nos dá alegria no nosso coração. Então eu quero falar hoje sobre a graça de Deus, nós estamos falando, comentando, que em Romanos fala que pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, é coisa que Deus está nos dando de graça a salvação. Mas para isso você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia fala que Jesus é o caminho. É o caminho, não tem outro caminho sem ser Jesus. Muitas pessoas, quando precisam fazer uma viagem, precisam ver o caminho que vai pegar. Muitas vezes erra o caminho, dá meia volta e pega o caminho certo. Eu pergunto para você, será que você está no caminho certo? O caminho que Jesus Cristo fala que Ele é o caminho? Se você não está, dá meia volta e pega o caminho que é Jesus Cristo. Quando eu falo que Jesus é vida, nós não leu anteriormente que por causa do pecado o homem tinha morrido, a morte espiritual, e hoje nós estamos falando sobre Jesus que é vida, vida e abundância. A palavra de Deus fala também que Jesus é a ressurreição. Quem está com Jesus já passou da morte para a vida. Aceita Jesus, entrega teu coração, entrega teu corpo, a tua vida para Jesus Cristo. Leia a Bíblia, através da Bíblia você vai conhecer o caminho que é Jesus, você vai conhecer o plano que fala que Jesus é a vida, vida eterna, vida com Deus. Aceita Jesus, somente Jesus vai te dar o conforto no seu coração. A palavra de Deus fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. A Bíblia fala também por um homem, que é Jesus Cristo, ele derrubou a condenação, ele derrubou o pecado e trouxe a vida para nós. Jesus Cristo enfrentou a cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Jesus enfrentou a morte, que é a morte que nós estávamos falando. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Eu quero dizer para cada um que está vendo ou ouvindo, quando Jesus morreu na cruz, o diabo ficou contente, pensando que ele já tinha sido vitorioso. Passou o primeiro dia, o diabo fez até reunião entre eles, alegre. Ei, cadê Jesus? Cadê Jesus? Passou o segundo dia, cadê Jesus? Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Graças a Deus por isso. Jesus venceu a morte. Jesus ainda ficou 40 dias ainda na terra, com o povo, dando instrução. Aí mais de 500 pessoas viu esse Jesus subir ao céu. E a hora que ele subiu, ele falou: eu deixo o Espírito Santo de Deus convosco para nos alimentar, para nos orientar a vida. Eu quero falar para você que o povo ficou muito tempo sem ouvir de Deus, sem ter profeta de Deus. Se você abrir sua Bíblia no comecinho de Mateus, toda a Bíblia tem uma parte que é branca. Ficou uma média de 400 anos sem o povo ouvir nada de Deus, até que nasceu Jesus Cristo. É o tempo da graça que Deus está nos dando, é Jesus Cristo. É o maior presente que Deus deu na face da terra, foi Jesus, para nós ter a salvação de Deus. Que gostoso ser salvo. Aceita Jesus, leia a Bíblia. Eu falo sempre, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Hebreus 9:27 a palavra de Deus fala que há um só caminho, que há
só uma chance, a pessoa está condenada, está sujeita a uma morte só. Depois disso venha o julgamento de Deus. Então a chance sua é enquanto você está vivo. A sua chance de aceitar Jesus enquanto você respira. Porque a partir do momento, meu irmão, que você morrer sem Jesus, aí não tem mais jeito, aí vai ser o julgamento. Enquanto você está vivo, aceita Jesus. Para um minutinho para pensar como está a sua vida diante de Jesus. Você está continuando pecando, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus? Você está vendo algum fruto que Deus não quer que você coma, que você participa daquilo que Deus não quer? Esse fruto que eu falo é o pecado. Tanta coisa que Deus não quer que você faça, e às vezes você faz. E eu tenho certeza que você sabe que está fazendo errado. E através do pecado vem a morte. Então aceita Jesus para que você seja livre da condenação eterna. Jesus Cristo é o nosso advogado. Esteja com Jesus, entrega teu caminho para Jesus. Que Deus possa abençoar você. Eu estou orando para cada um que veja isso aí, essa mensagem, essa palavra que eu estou falando para você de Deus, é vindo de Deus, é tirado da Bíblia, não é história, é bíblico, meu irmão. Aceita Jesus, é bíblico, não é inventação, está na palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. Você observa, tem livro com o escritor, escreve um livro muito famoso, mas com 100 anos, aquele livro cai para o esquecimento. Agora a Bíblia não, a Bíblia faz muitos e milhares de anos que está tendo ela, isso prova que é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. Leia a Bíblia, que eu sempre falo, eu bato sempre nessa tecla. Leia a Bíblia, é a palavra de Deus. Através da Bíblia, você vai ter orientação do céu, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Vamos rumo ao céu. Você é vencedor aceitando Jesus. Vamos para aceitar Jesus, para que nós vai caminhando para o céu, vai ao encontro do nosso Deus. Que Deus abençoe você. Jesus é o Rei, Jesus é a salvação, Jesus é tudo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.